tarde para todos já está no ar. Salve, salve, meu povo, boa tarde. E a partir de agora vocês ficam com a Aline Beckstein. E também com Big Richard. E esse é o Para Todos, a nossa revista cultural da TV Brasil, você já tá ligado. Eles são roqueiros caipiras ou violeiros que tocam rock? Você vai conhecer hoje a dupla Moda de Rock. As grandes bandas de rock tinham essa influência na música rural, como Beatles, Stones, Led Zeppelin. E eu acho que quando a gente começou com o Matuto Moderno, era essa coisa, eu falei, por que o nosso rock não pode ter influência, né, ser embasado na nossa música rural? A viola de coxo sai das comunidades ribeirinhas e conquista espaço na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Estou na 4ª geração fazendo viola de coxo. Meu pai contava que ele viu ainda meu avô dele. O avô dele, ele chegou de ver fazendo viola de coxo, cantando cururu. Moradores de uma pequena cidade do interior de Goiás preservam o passado. Eles montaram a Casa de Cultura de Lusiânia. Lusiânia, recentemente, ela fez o tombamento também municipal dos casarões. Nós temos 29. E ainda, o Para Todos visita a Bienal de São Paulo e entra na polêmica. Será que a arte pode ser produto da loucura? A obra do Arthur Bispo do Rosário vem das alucinações que ele tinha e desse contato que ele acreditava ter diretamente com Deus. Ele acreditava estar reconstruindo o mundo para que Deus pudesse vir julgar. Fique com a gente. Tem muito Brasil aqui para você. Eles conseguem transformar Pink Floyd em valsinha, Iron Maiden em pagode de viola. Parece estranho, com certeza. Mas não é. Essa mágica é feita por uma dupla de roqueiros caipiras, ou melhor, por violeiros que tocam rock. Foi isso que o Para Todos descobriu depois de um bate-papo com a dupla Moda de Rock. Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo. Um cenário rural bem no meio da metrópole. Foi aqui que marcamos com os nossos entrevistados. 2 músicos apaixonados por rock. E se você achou que a produção errou o ponto de encontro, ou talvez que os roqueiros erraram de instrumentos, escuta só. Ricardo Vinini e Zé Helder formam a dupla Moda de Rock. Eles são roqueiros caipiras ou violeiros que tocam rock? Essa é uma pergunta meio difícil de responder. A gente não toca rock na viola, a gente toca clássicos do rock, mas com a pegada de viola. Com ritmos caipiras, Ritmos caipiras. A gente usa isso aí, toca isso em pagode de viola, faz Metallica virar pagode de viola. A gente começou com esse trabalho como uma brincadeira, que era um jeito de mostrar para os alunos da gente como a viola dá para tocar vários estilos musicais, que ela não é presa num estilo, né? O garoto não vai chegar no Tião Carreiro, né? Que é um ídolo nacional, assim, numa cidade como São Paulo, é muito complicado para isso. Minha avó falava de Catilha de Folia de Reis, mas quando você é garoto, você quer uma música de energia, né? Você pensa e fala, não, eu quero é rock. Com o passar do tempo, você descobre que tem uma... Todo mundo toca isso aqui, né? Aí você vê que tinha um carreiro fazendo. Então, assim, é
muito similar, com as mesmas notas. Você toca um Rolling Stones e um Tião Carreiro, né? Isso que me aproximou. Mas aí você vai fazendo aquela volta, né? Falar, o cara gostava do Sepultura, falar, o cara escuta o Metallica, o cara do Metallica escuta o Black Sabbath. Aí você vai voltando, você vai parar numa música rural, né? Que é o blues, que é o pai do rock. Para tocar blues, o cara também usa essa afinação aberta, né? E a mesma afinação que a gente usa na viola. A dupla também participa de uma banda que faz o caminho inverso. Toca música caipira com uma pegada de rock and roll. Cê topa dar uma topada na pedra na beira da estrada. Cê topa dar uma topada, menino, na pedra no meio da estrada. O Matuto Moderno é uma banda, basicamente uma banda de rock que tem o seu som, a sua identidade calcada na música de raiz, na música caipira, na música de viola, enfim, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem aquela pegada de guitarra pesada, tem um sapateado de catira, né? Tem o som da viola acústica, o Ricardo usa violas elétricas, o Matuto também, né? É um som bem legal, moderno. Com pedra no começo, com pedra no... Por falar em cabeludo, você não abandonou o visual roqueiro, né? Eu não, só o cara, que é traidor no movimento. Então aumenta que isso aí também é rock and roll. Me adaptei a andar ereto e ao concreto, a juntar bens, a guerrear e achar certo. Eu esmaguei o natural que rege, não vi além. A viola de coxo é um instrumento considerado patrimônio da cultura brasileira e um dos principais ícones da cultura mato-grossense. Instrumento que sai das festas nas comunidades ribeirinhas e conquista espaço na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Em Mato Grosso, ao som da viola de coxo, os grupos de cururu e siriri encantam turistas com a energia da dança. Uma tradição que se mantém graças ao esforço dos mestres cururueiros e dos artesãos que fabricam o instrumento. A viola é feita de madeira bruta. O artesão traça as formas da viola, depois entalha e escava até a madeira ficar completamente oca, como se fosse um coxo. Um processo de produção que envolve toda a família, filhos e netos de cururueiros. Hoje estou na 4ª geração fazendo viola de coxo. Meu pai contava que ele viu ainda meu avô dele. O avô dele, ele chegou de ver, fazendo viola de coxo, cantando cururu. E o meu avô, eu conheci, ele morreu com 94 anos, era cururueiro, artesão, fazia viola de coxo para ele tocar. Isso foi aprendendo, isso foi passando de pai para filho, de avô para neto. Em oficinas como essa, no Ponto de Cultura da Casa Cuiabana, o modo de tocar a viola de coxo é repassado. Mais uma vez, os cururueiros são os protagonistas que se empenham para não deixar a tradição se perder. Seu Adelino é autodidata e hoje ensina o que sabe. Viola de coxo é viola de coxo, né? Já é bem diferente de violão, cavaquinho. Quase que é um cavaquinho, mas já não é ainda. Então, isso aqui foi muito diferente. Principalmente nós que cantamos, tem a altura, tem o batido tocado certo, senão não sai. Não sai o som adequado como é para ser, né? O senhor aprendeu como? Eu aprendi sozinho, peguei até viola escondida dos outros e tocava para aprender. Ninguém não sentou dizer, vou ensinar você a tocar, não. Eu ia na festa e eu ficava num cantinho lá, só para me ver tocar, cantar, aprender.
Integrar um instrumento que normalmente embala o cururu e o siriri nas festas das comunidades ribeirinhas de Mato Grosso, ao som dos contrabaixos, violoncelos e violinos, foi um desafio para a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Depois de alguns ajustes, a orquestra e o músico Abel dos Santos tocaram uma peça escrita especialmente para esse momento, a Sinfonia Pantaneira. Professor, músico e pesquisador, Abel dividiu a sinfonia em 4 movimentos, reunindo acordes da música clássica e a harmonia da música popular brasileira. O resultado, na avaliação do maestro William Almeida, é surpreendente. No início, como eu falei, a gente ficou um pouco tenso na questão de como que vai ser, porque a acústica, a sonoridade do instrumento, se vai sonorizar ou não, mas deu muito certo. A gente ficou super feliz com o resultado final. Artisticamente chamado Abel de Anjos, a paixão dele pela viola de coxo teve início há 23 anos, no final dos anos 80, quando começou o projeto Viola de Coxo, Novas Perspectivas, e desde então se tornou um profundo conhecedor da história deste instrumento, que é considerado patrimônio imaterial da cultura brasileira, cujas origens estão na era medieval. Todo esse conhecimento singrou os mares, atravessou o grande oceano e veio parar em terras brasileiras e utilizados pelos bandeirantes também. Só que aqui ela ganhou uma brasilidade, ela ganhou a madeira, o sarã, ela ganhou a cola do peixe daqui da região. Mas é um conhecimento antiquíssimo que vem desde o 7º século a.C., coxo escavado para fazer música. E hoje patrimônio do mundo. Hoje o patrimônio do mundo e mostrando que o mato-grossense é um fiel depositário, porque ele não deixou morrer essa tradição de se fazer um instrumento como se fazia há milhares de anos atrás. O músico pesquisador tem rodado o mundo divulgando a viola de coxo. E na gravação em DVD da Sinfonia Pantaneira com a Orquestra Sinfônica da UFMT, a parceria da cultura popular e a clássica está eternizada. Ainda hoje, será que a arte pode ser produto da loucura? O Para Todos entra na polêmica. Para Todos volta já. Falou, rapaziada, eu sou Marcelo Veronese, o poeta dos motoboys, e tô no Para Todos, imperdível. Moradores de uma pequena cidade no interior de Goiás se unem para preservar o passado. Peças de uso próprio foram parar numa casa de cultura. Tudo para manter viva a história de Lusiânia. Nosso destino é Lusiânia, no leste goiano. A cidade tem a 5ª maior população do estado. São 265 anos de história. A Igreja do Rosário, um dos principais atrativos do centro da cidade, fica a 66 quilômetros do plano piloto. Construída no século XVIII, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico Histórico Nacional, o IPHAN. 258 anos após a sua inauguração, o templo ainda guarda as peças de madeira e bronze construídas pelos escravos. Ela começou a construção em 1755. Ela ficou 10 anos sendo construída por 400 negros, né? Já livre, uns livres e outros não, por um padre que veio da Bahia e chegou aqui, como eles não tinham direção espiritual, construiu para eles, porque eles não poderiam assistir lá no santuário Santa Luzia hoje. O chão da Igreja do Rosário foi todo feito de madeira nobre, e é no chão que estão depositadas as urnas mortuárias dos escravos que realizaram o sonho de uma igreja para rezar. Lusiânia é uma cidade histórica do interior de Goiás, fundada na época do Ciclo do Ouro, com suas igrejas e casarões centenários. E é na Casa da Cultura que sua história e tradição estão preservadas. É a necessidade, de nós termos reunido num único espaço o registro histórico do nosso município, visto que a cidade ela foi recebendo influência do Distrito Federal e muitas coisas foram se perdendo.
Então veio a necessidade de buscar entre os moradores os registros históricos da cidade e juntar num único local. E tudo que os moradores tinham sobre a cidade, tudo que foi produzido por artistas da região, está hoje na Casa da Cultura, que fica na Rua do Rosário, centro antigo da cidade. Aqui nós temos desde a nossa cozinha caipira, né, a casa também, que já é uma casa também do período colonial, que a gente, dentro das condições, a gente tenta manter. A cozinha caipira, com o que era uma cozinha antigamente, e nós temos em cada sala uma voltada tematicamente para alguma coisa do município. Nós temos desde os instrumentos de arma, nós temos os livros, as famílias, os registros, os objetos, a música, está tudo registrado em cada sala. A Casa da Cultura e a Igreja do Rosário formam o que os moradores chamam de corredor histórico e cultural da cidade de Lusiânia. Lusiânia, recentemente, ela fez o tombamento também municipal dos casarões. Nós temos 29 e a maioria está concentrada nessa região, neste local aqui. A Igreja do Rosário é a única pelo IFAM, mas estamos aí também pedindo já intervenção para que outros casarões também passem pela restauração, né, o processo todo do IFAM, e construir aqui o corredor cultural. Nós conseguimos recentemente a interdição de tráfico de veículos pesados, né? Estamos com casas aí sendo adquiridas pelo Estado para ser doadas ao município, para ser transformada também em pontos de atrações turísticas. E é uma forma também de manter preservada ainda os poucos casarões que nos restam. A arte pode ser produto da loucura? A pergunta ronda a obra de Arthur Bispo do Rosário, morto em 1989. O ex-marinheiro viveu meio século dentro de um manicômio. Lá criou um mundo em miniatura. Obras reconhecidas por galerias europeias como sendo de vanguarda. Neste ano, ele é homenageado na Bienal de São Paulo. Independentemente do que o inspirou, ele é sucesso de público. Obras que provocam curiosidade e encantam os visitantes. Eu achei maravilhosos. Esta é uma das salas mais visitadas da Bienal de Artes de São Paulo. São objetos, muitos objetos, de todos os tipos, construídos de forma minuciosa ou agrupados em categorias, óbvias ou não. Eles foram confeccionados durante 50 anos de trabalho de Arthur Bispo do Rosário. Bispo foi paciente da colônia Juliano Moreira, o manicômio para doentes mentais considerados irrecuperáveis no Rio de Janeiro. Os trabalhos eles têm muito de um sistema rigoroso de classificação, né? São assemblagens, né? Aquela reunião de elementos em que ele encontra fios condutores que aproximam esses objetos uns dos outros, dão uma certa unidade a esses objetos. E eu acho que, inclusive, essa tentativa de classificar objetos por critérios que não são critérios convencionais, e é um esforço de saúde, né, tentar encontrar um sistema de racionalidade quando você parece perdido em tanta irracionalidade, que eu acho que trouxe tanta atenção do mundo institucional da arte para o trabalho do Bispo do Rosário. Os visitantes concordam com o crítico de arte. Não é uma obra de um louco, não. É obra de um artista. A criatividade, eu não enxergo como parente da loucura. A criatividade eu enxergo como parente da inteligência. Em dezembro de 1938, Arthur Bispo do Rosário andou por várias igrejas do Rio de Janeiro até chegar ao Mosteiro de São Bento. Lá anunciou para um grupo de padres que era um enviado de Deus com a tarefa de julgar os vivos e os mortos. A polícia foi chamada e algumas semanas depois ele foi internado com o diagnóstico de esquizofrenia. As obras de Bispo fazem referência a tudo que ele viveu. Nasceu em Japaratuba, em Sergipe, serviu na Marinha por 8 anos e praticou pugilismo.
Rodrigo Moraes estuda a vida e a obra de Bispo do Rosário. A obra do Arthur Bispo do Rosário vem das alucinações que ele tinha e desse contato que ele acreditava ter diretamente com Deus. Que ele acreditava que Deus tinha pedido para ele recriar o mundo para que Deus pudesse vir julgar os vivos e os mortos. E essa era a atuação dele, era como ele atuava. Ele acreditava estar reconstruindo o mundo para que Deus pudesse vir julgar. A classificação como arte vem do nosso entendimento, vem das nossas comparações. A atuação dele não era com o intuito de arte, a atuação dele ia muito além da arte. Bispo usou todo tipo de sucata que passava pela frente e bordou compulsivamente. As linhas, em geral azuis, vinham dos uniformes que iam para o lixo. Bispo desfiava com cuidado um a um. O manto da apresentação é a roupa feita para usar no dia do juízo final. Ele coloca nesse manto elementos, ele borda e prega determinadas coisas, elementos que vão fazer com que Deus e com que ele reconheça ele e com que ele seja visto com as determinadas qualidades que ele acredita ter. Então ele insere ali elementos que vão classificar ele da forma que ele se vê, para que ele a representação que ele vai ter diante de Deus, diante desse julgamento. O trabalho de Bispo do Rosário era desconhecido até 1982, quando o documentário Prisioneiro da Passagem foi realizado pelo psiquiatra e fotógrafo Hugo Denizarte. Bispo, há quanto tempo você está aqui na Juliano Moreira? Eu cheguei aqui a 5 de janeiro de 1939. Desde quando você começou a fazer esses trabalhos? Isso desde a Praia Vermelha, que os homens vieram me conhecer, que eu tinha o direito no quarto fazer esse serviço, fazer essa miniatura. Bispo dizia que as vozes que lhe davam ordens eram severas, por isso muitas vezes se trancou para terminar um trabalho. Num dos estandartes, ele bordou o mapa do manicômio, com prédios, pacientes e enfermeiros. Quanto mais perto se chega de uma obra, um universo de detalhes se revela e provoca mais e mais perguntas. A turista da Nova Zelândia quer saber como esses objetos se juntaram, que tipo de sentido faziam no mundo do artista, e diz que se sentiu tocada e intrigada com o que viu. Museus do mundo o apresentam como vanguardista. Para ele, eu não sei se isso era tão importante, essa classificação dentro do mundo institucional da arte. Agora, de fato, seja ou não seja arte, e isso acho que pouco importa, tem uma inteligência visual no modo de agrupar os elementos. Eu acho que, sobretudo nos bordados, também tem a inteligência visual, tanto no modo de apropriar elementos industriais. Tem um bordado em que ele se apropria de um anúncio de fascículos que é maravilhoso, é muito bonito. E tem uma inteligência visual, inclusive construtiva, no modo de formalizar isso com cores e de utilizar isso, que eu acho que é admirável. A obra e a produção, talvez seja melhor a gente dar o nome de produção para o que a gente vê aqui, no nosso entendimento ela tem que ser muito mais sentida. A gente não pode tentar classificar ou tentar entender especificamente cada coisa, primeiro porque a obra do Arthur Bispo do Rosário, ela não pode ser entendida peça a peça de forma separada. Ela tem que ser entendida como um contexto geral e inteiro, porque era o que ele pretendia, ele estava construindo um mundo, então tudo isso aqui é um mundo. Você pode ver, qualquer pessoa que está aqui é tocada, não importa a classe social, a idade, todo mundo se emociona. Então isso tem a ver com ser arte, né? E ser artista. Eu sou apaixonada pelo Bispo do Rosário há muitos anos, então eu só estou em delírio aqui. Todos termina aqui, na semana que vem tem mais. É isso aí, um salve para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Paz a todos. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. Tchau.